Você sabia que um telefone celular é tão sujo quanto uma sola de sapato? E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o bacteriologista Adilson Bernardi, e que é também o professor do curso de biomedicina aqui da Uniara. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre o estudo que o senhor está desenvolvendo. Bom, partindo do princípio, né, quando a gente fala em bactéria, em micro-organismos, a gente precisa entender que eles se encontram em todo o ambiente. A gente vive, né, num mar de micro-organismos, esses micro-organismos fazem parte do nosso dia a dia, não são todos que são patogênicos ou nocivos ou ruins aí à nossa saúde. Apenas numa população, 1% só fazem parte dessa população aí patogênica. Então, assim, como a gente convive com uma quantidade grande de micro-organismos, há necessidade, às vezes, de procedimentos de higienização, né, de limpeza de alguns objetos de uso diário, para que a gente descarregue, né, a excessiva quantidade de micro-organismos. Quando a gente fala, né, de que um celular, né, é tão sujo quanto uma sola de sapato, seria uma comparação no sentido de mostrar que também ele carrega micro-organismos. Os micro-organismos encontrados num celular são diferentes encontrados em uma sola de sapato. A comparação é mais em função da quantidade de micro-organismos. Como a nossa pele, né, a nossa boca, tem uma quantidade também grande de micro-organismos presentes, o celular sendo utilizado diariamente, né, sem uma higienização, nós estamos constantemente encostando ele no nosso rosto, né, na fala nós liberamos algumas partículas aí de saliva chamadas aerosóis que carregam também bastante quantidade de micro-organismos. Então, esse projeto vem assim tentar desenvolver para conscientizar as pessoas, né, no seu dia a dia aí, pelo menos uma vez por dia, dependendo da frequência que faz uso desse celular, que faça uma higienização com álcool 70%, né, só passando um lencinho ali na superfície dele, para que você remova essa sujidade, porque a própria oleosidade da pele também facilita a proliferação e desenvolvimento dos micro-organismos. Fora o aquecimento, né, do celular, que fica quente, que ajuda, né, na manutenção desses micro-organismos. E esses micro-organismos podem prejudicar a nossa saúde? Olha, se forem micro-organismos aí patogênicos, eles podem vir sim a causar algum dano, alguma doença, né? Mas a gente precisa sempre estar avaliando como que esse micro-organismo ele vai estar se instalando no nosso organismo, a quantidade deles, se vão estar sendo ingeridos ou não. Então, a nível de celular, a gente pode estar carregando esses micro-organismos para outros ambientes, como na nossa casa, né? Ou transferindo principalmente para outras pessoas que possam estar fazendo uso. Então é importante, né, eu repito aí, a higienização, principalmente quem faz o uso em locais contaminados, né, tipo ambientes da área de saúde, hospitais, laboratórios, né, pessoas aí que usam indiscriminadamente e sem conscientização de uma contaminação. Além do álcool para higienizar, tem outra forma de evitar essas bactérias? Você fala assim, evitar que ela entre em contato com o celular. Isso, que elas se proliferem também. Não, a gente fala do álcool porque ele seria aí uma substância química que não estaria trazendo agressão ao aparelho, né? A gente não precisaria estar molhando muito esse lenço, né? Só umedecendo levemente para que ele tire essa sujidade superficial. Não teria um outro produto aí para estar sendo utilizado. Seria importante, né, que a gente observasse nos momentos de uso, né, se a gente fosse usar esse celular num ambiente contaminado, no momento de sujidade de mão, tá fazendo essa limpeza depois. E qual a frequência? Todo dia, uma vez por semana? Como eu disse para você, se a gente fizer o uso constantemente ou o hábito de se usar várias vezes ao dia esse celular, que faça uso sempre no final do dia. Se a gente, como eu falo, fizer um teste, né, de passar um paninho, um algodão umedecido, a gente vai ver que ele sai até sujo, né, de poeira aí, e principalmente as mulheres que fazem uso de maquiagem, que são gordurosas, né, retém mais ainda esses micro-organismos. Inclusive, quando a gente fala de segurança em laboratório, que a gente usa o termo biossegurança, a gente até proíbe que seja utilizado maquiagens gordurosas, batons, esses gloss, ou qualquer outro tipo de adorno aí, né, que use cremes dentro do laboratório que você faz aderir esses micro-organismos nesses locais. Professor, e usar capas no celular, ele aumenta essas bactérias, ele diminui? Não, acho que nem aumenta nem diminui, mantém a mesma proporção.
Porque o micro-organismo, as bactérias, elas gostam de grudar em locais, né? Elas gostam de ficar fixadas, aderidas nesses locais. Então, não é a capa quem vai estar facilitando, né? É mais um elemento que vai estar agregando micro-organismo, né? Você pode estar evitando com que esse micro-organismo fique aderido ali no seu celular, mas ele vai estar grudado na capa. E o tempo de uso do celular, das ligações, pode influenciar também esse problema ou não? Não, o tempo de uso, se a gente for pensar que uma pessoa, se ela for usar 4, 5 vezes ao dia, que fale meia hora, né, mas que ela fale pouco também várias vezes ao dia, seria a mesma situação. Né? A quantidade de uso não teria aí assim, um significado tão grande. A não ser que ela use várias vezes em vários locais, esses locais tragam riscos aí. Mas o tempo não teria consequências não. Em hospitais, ser usado o celular em hospital, ele pode trazer risco aos pacientes? Pois é, então, a história do celular assim, é bastante controvérsia, né? A gente já tem problemas com o celular, vamos falar aqui na faculdade, quanto sala de aula, né? O uso, né? Assim, sem ter aí um limite, né? Que já atrapalha bastante, dentro de um ambiente de saúde mais ainda. De repente, em procedimentos de risco, ao qual nós, profissionais da área de saúde, ou seja, o bioquímico, o biomédico, o enfermeiro, o auxiliar, ou mesmo o médico, vão estar num procedimento aí de risco, né, onde tem riscos aí de contaminação, de uma infecção mais grave, desse celular tocar, e isso é espontâneo a pessoa colocar a mão no bolso e pegar e atender. Até faz gestos, né, de segurar só com a pontinha dos dedos, né, para não segurar com a mão inteira, né, até com as luvas, né, se essa luva de procedimento está sendo utilizada como proteção, né, por que você vai estar carimbando esse seu celular? Né? Então, se você tiver numa hora de expediente, numa hora de trabalho, não atenda esse celular ou comunique as pessoas aí que vão te ligar para te ligarem em horários diferentes, ou depois desse procedimento você retorna esse indivíduo. Né? Não é correto você estar fazendo uso desse celular. Se a gente já agrega micro-organismos naturalmente que se encontram no nosso tecido, na nossa pele, nesse celular, num ambiente contaminado como este, um risco é maior ainda. Né? E o perigo maior é da gente estar levando isso para fora desse ambiente de serviço. Estar carregando para a nossa casa, transmitindo para a esposa, para filhos, né? Ou para as pessoas que vão fazer uso desse celular. Como, né, hoje o que se pede bastante a nível de infecção hospitalar é a lavagem das mãos, né, para que a gente não leve contaminação de um indivíduo para o outro, né, não acarretando uma infecção hospitalar, né, o celular também acaba sendo aí um carreador de micro-organismo bastante grande. Professor, fala um pouco para a gente agora das outras pesquisas, dos outros estudos que o senhor já realizou aqui na Uniara. A gente tem alguns projetos ainda assim que estão sendo estudados, né? Alguns outros já estão sendo concluídos. O intuito sempre é para mostrar, né, para o aluno e para a população da presença desses micro-organismos, né, que eles realmente fazem parte do nosso dia a dia e principalmente em ambientes contaminados, como banheiros, né, registros de banheiro, dispensadores de papel, que as pessoas fazem uso do banheiro, né, vão lavar suas mãos contaminadas e depois novamente elas se contaminam porque precisam fechar registro, precisam dispensar esses papéis em dispensadores, em alavancas, para que esse papel saia. E aí você contamina a sua mão novamente. Muitas vezes não são micro-organismos patogênicos que vão trazer sérios riscos, mas que o propósito de você lavar as mãos para tentar tirar essa sujidade maior e você ficar com as mãos limpas, ela não está acontecendo, né? Você está sujando novamente sua mão. E bactéria, assim como eu disse para vocês, ela adora aderir nesses locais. E você vem com a mão molhada, né? E a água é um fator muito importante para o desenvolvimento de micro-organismos. Então você tem água, sujidade, esses micro-organismos se proliferam bastante ali. Hoje a gente tem uma tendência bastante grande de estudos voltados aí aos biofilmes microbianos, né? São esses micro-organismos que vivem nos ambientes formando comunidades polimicrobianas que ficam aderidas e grudadas nesses locais sobrevivendo.